Muitas vezes você acorda e sente que, por mais que se esforce, existe uma corda invisível te puxando para trás. Você caminha, mas parece que está correndo em uma esteira. Gasta energia, transpira, chora, mas não sai do lugar. E o pior, não é o cansaço físico, é aquela sensação estranha lá no fundo do estômago de que algo ou alguém está trabalhando contra a sua vida. É uma intuição de que o seu nome está rolando em mesas que você não foi convidado e que a sua imagem está sendo usada para algo que você não autorizou. Hoje, nós vamos ter uma conversa muito séria, adulta e profunda. Vamos tocar em um assunto que Hollywood transformou em filme de terror barato, mas que as civilizações mais antigas do mundo e a própria Bíblia tratam com extrema seriedade: a representação espiritual. Vamos falar sobre o que acontece quando o seu nome, a sua foto ou algo seu é usado em um ponto de contato, no que popularmente chamam de boneco de voodoo ou bonecos de feitiçaria. Eu não estou aqui para te dar medo. O medo é o alimento do inferno e eu não sirvo a esse reino. Eu estou aqui para trazer luz, porque o que você entende você domina. O que você ignora te domina. Se você sente que a sua identidade, a sua saúde ou as suas finanças estão sob um ataque misterioso, fique comigo até o último segundo deste vídeo. O que eu vou te ensinar hoje não é teoria, é campo de batalha. É para que você saia daqui não apenas aliviado, mas armado e perigoso contra as trevas. O que você vai aprender hoje vai mudar a forma como você enxerga a guerra espiritual. Nós vamos desmistificar a ideia infantil dos bonecos. Vamos entender a legalidade espiritual por trás disso. Vamos identificar os sinais de que isso pode estar acontecendo com você. E o mais importante, vamos aprender o protocolo exato, passo a passo, para quebrar essa influência sem precisar gritar, sem precisar se desesperar, usando apenas a autoridade e a ordem espiritual. Antes de mergulharmos nesse ensino profundo, eu quero te pedir uma coisa simples, mas que faz toda a diferença para a nossa família aqui. Deixe o seu like agora, no começo. Isso diz para a plataforma que esse conteúdo é relevante e ajuda a salvar outras pessoas que estão desesperadas procurando respostas. E eu quero saber quem está comigo nessa trincheira. Comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre uma alegria imensa ver o exército se levantando em cada canto do mundo. Saber que não estamos sozinhos nessa batalha. Coloca aí nos comentários. Eu leio e gosto muito de saber onde nossa voz está chegando. Vamos começar. Parte 2. A mecânica da representação e o erro da ficção. Precisamos começar limpando o terreno. A cultura pop, os filmes e as séries colocaram na nossa cabeça uma ideia muito errada sobre o que é um boneco de voodoo ou uma feitiçaria de amarração. Eles mostram alguém espetando uma agulha num bonequinho de pano e a vítima gritando de dor no mesmo segundo, do outro lado da cidade. Isso é teatral. Isso é feito para vender ingresso de cinema. A realidade espiritual é muito mais sutil, muito mais silenciosa e, por isso mesmo, muito mais perigosa. Você precisa entender que, no mundo espiritual, bonecos espirituais não são brinquedos simbólicos. Eles são pontos de concordância. Eles funcionam como uma antena. O poder não está no pano, não está na cera, não está no barro e nem na foto que foi usada. O boneco em si não tem poder nenhum. Ele é apenas um objeto. O problema é o que foi projetado sobre ele. Para que uma bruxaria desse tipo funcione, ela precisa de um endereço. E qual é o endereço de uma pessoa no mundo espiritual? É o nome. O nome carrega a identidade. O nome carrega a autoridade. O nome carrega acesso. Veja o que diz em Isaías 43:1. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha que coisa profunda. Se o próprio Deus, o Criador de tudo, usa o nome para selar um pertencimento, para dizer, você é meu, o reino das trevas, que não cria nada e apenas copia tudo de forma distorcida, também tenta usar o nome para reivindicar uma influência. Quando alguém faz um trabalho usando um boneco, essa pessoa está tentando criar uma cópia sua no mundo espiritual para estabelecer uma legalidade. A premissa é a seguinte: o que acontece com a representação, o boneco, acontece com o representado, você, desde que haja uma porta aberta. É o princípio da substituição. É uma das magias mais antigas da humanidade. Se você estudar a história,
vai ver que isso é usado em civilizações africanas, caribenhas, europeias e orientais há milênios. É a ideia de que, se eu tenho algo que te representa, eu posso manipular a sua realidade à distância. Mas aqui entra o segredo que liberta. O boneco é apenas um canal. Ele não é a fonte do poder. A fonte do poder é o demônio que foi invocado. E ele só consegue passar por esse canal se encontrar ressonância na sua vida. A Bíblia diz em Romanos 1:25 sobre aqueles que trocaram a verdade de Deus pela mentira. É exatamente isso que esse ritual faz. Cria uma mentira sobre a sua vida para tentar anular a verdade de Deus em você. Hoje em dia, isso se adaptou. O inimigo é moderno. Às vezes a pessoa não faz um boneco físico. Ela pega uma foto sua nas redes sociais, ela escreve seu nome num papel e coloca dentro de um copo, ela usa uma peça de roupa. O princípio é o mesmo. Usar um ponto de contato para enviar setas de destruição, de amarração, de doença. E muitas vezes, e isso é o mais triste, a pessoa que faz isso não é um inimigo declarado que grita com você na rua. Às vezes, essa guerra espiritual começa numa inveja silenciosa, num sorriso falso, num amigo que quer o que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou. Parte 3. O diagnóstico espiritual e os sinais de alerta. Agora que você entendeu a mecânica, a pergunta que fica é: como eu sei se estou sendo alvo disso? Como eu sei se existe uma representação minha sendo manipulada nas trevas? Eu quero te educar aqui para ter discernimento, não para ter paranoia. Não quero que você saia daqui achando que tudo é macumba. Mas existem sinais espirituais muito claros quando a identidade de uma pessoa está sendo atacada dessa forma. Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, os primeiros sintomas não aparecem no corpo, eles aparecem no ambiente e na mente. O primeiro sinal clássico é um cansaço espiritual inexplicável. Não é aquele cansaço de quem trabalhou o dia todo e precisa dormir. É um cansaço que o sono não resolve. Você dorme 8, 10 horas e acorda parecendo que levou uma surra. É um peso nos ombros, uma névoa na mente. Isso acontece porque, no espírito, você está resistindo a uma pressão constante. O segundo sinal são os sonhos repetitivos. Sonhos de perseguição, onde você corre e não sai do lugar. Sonhos de amarração, onde você tenta se mexer ou falar e está paralisado. Ou sonhos de silêncio, onde você grita e a voz não sai. Isso é o reflexo na sua psique de que alguém está tentando calar a sua voz ou travar os seus passos no mundo espiritual. O terceiro sinal são os bloqueios sem lógica. Sabe quando tudo está certo para dar certo e na última hora, sem explicação nenhuma, dá errado? O cliente desiste, o dinheiro some, o carro quebra, a porta se fecha. Parece que existe um teto de vidro invisível sobre a sua cabeça. E um sinal muito comum, que exige sensibilidade, é a sensação de peso repentino ao pensar em certas pessoas ou lugares. Às vezes você está bem e do nada vem uma angústia, um aperto no peito e a imagem de alguém vem à sua mente. O Espírito Santo muitas vezes está te alertando. Fique atento. Existe uma seta vindo dessa direção. Mas eu quero que você grave essa frase no seu coração agora. Sinal não é condenação. Sinal é convite ao discernimento. Se você está sentindo isso, não é para se desesperar e achar que acabou. É Deus te dando um alerta no painel do carro dizendo: filho, tem algo errado no motor. Vamos parar e consertar isso agora, antes que estrague a viagem. E aqui entra o perigo de ignorar esses sinais. Se isso não é tratado, se você finge que não está acontecendo, isso pode se transformar em ciclos. Ataques espirituais ignorados tendem a virar cativeiros. Começam a afetar suas decisões. Você começa a fazer escolhas erradas por causa da confusão mental. Começa a afetar o ambiente familiar. As brigas aumentam do nada. A Bíblia diz para não darmos lugar ao diabo. Ignorar o ataque é, de certa forma, permitir que ele continue operando nas sombras. Mas calma, porque a consequência não é o seu destino. É apenas um alerta para que você se posicione hoje. Parte 4. O grande erro e a armadilha do medo. Antes de eu te ensinar como quebrar isso, eu preciso te ensinar o que não fazer. Porque é aqui que a maioria das pessoas perde a guerra. É aqui que o feitiço ganha força.
O maior erro que deixa essa magia ativa por anos na vida de uma pessoa é tentar combater espiritualidade com emoção. É entrar no jogo do inimigo. Quando você descobre ou desconfia que fizeram algo contra você, qual é a primeira reação natural? Medo, ou raiva, ou uma curiosidade obsessiva de saber quem foi, como foi, onde está enterrado. Escute bem, ficar procurando bruxa em vez de fechar as portas espirituais é um erro fatal. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Muita gente acha que lugar é um espaço físico. Acham que se não tiverem objetos estranhos em casa, o diabo não tem lugar. Mas lugar no grego bíblico fala de oportunidade, de jurisdição. O lugar que o diabo mais gosta não é geográfico, é emocional. É o seu medo, é a sua mágoa, é o seu ódio. Quando você fica com medo do boneco, você está, sem querer, atribuindo poder a ele. O medo é uma forma de fé negativa. O medo é você acreditar que o mal tem poder para te tocar. E quando você acredita, você abre a porta. Vou te contar um caso rápido, uma história aplicada para você entender. Conheci uma pessoa, vamos chamá-la de Ana, uma mulher comum, de fé básica, vida normal. Ela começou a experimentar esses bloqueios contínuos. Tudo travava. Ela sentia um peso nas costas que não passava com remédio nenhum. Ela descobriu que uma antiga amiga tinha feito algo usando o nome dela. A reação inicial da Ana foi o pânico. Ela queria ir tirar satisfação, ela queria pagar alguém para desfazer, ela não dormia de ódio. E quanto mais ela focava nisso, pior a vida ficava. Até que ela entendeu o princípio que eu vou te ensinar na próxima parte. Ela parou de olhar para a bruxaria e começou a olhar para a própria autoridade. Ela não foi brigar com a mulher. Ela foi para o quarto dela, dobrou o joelho e organizou a vida espiritual. Ela mudou a postura, limpou o ambiente. E sabe o que aconteceu? Nada espetacular no primeiro dia. Não caiu o raio do céu, mas o peso começou a cair. A clareza voltou. As portas se abriram. Porque o problema não era o ataque externo, era a ausência de posicionamento interno dela. Parte 5. O protocolo de quebra e a autoridade calma. Então, o que realmente quebra esse tipo de amarração? O que desfaz o poder de um boneco ou de uma representação com o seu nome? Não é gritar com o diabo, não é fazer escândalo, não é repetir fórmulas mágicas, é ordem espiritual. O inferno é o reino do caos, o céu é o reino da ordem. Onde a ordem de Deus chega, o caos do diabo tem que sair. Para quebrar essa influência, você precisa firmar 3 pilares na sua vida hoje. O primeiro pilar é a identidade. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você precisa saber quem você é. Se você não sabe quem é, o diabo vai te dizer quem você é. Você precisa se alinhar verbalmente com a sua identidade de filho e herdeiro. Um boneco tenta dizer que você é um escravo, que você é um fantoche. A sua boca precisa declarar que você é livre e propriedade exclusiva de Deus. Quando você sabe que pertence a Deus, nenhum objeto tem autoridade para clamar posse sobre você. O segundo pilar é o ambiente. Você precisa limpar o seu ambiente espiritual. E isso reflete no físico. Se a sua casa é uma bagunça, se sua vida é uma bagunça, isso atrai moscas espirituais. Coloque ordem na sua casa. Jogue fora o que não presta. Retire objetos que te ligam a um passado de dor ou idolatria. A ordem no mundo físico é um reflexo e uma profecia de ordem no mundo espiritual. O terceiro pilar, e talvez o mais poderoso, é a autoridade calma. Em Lucas 10:19, Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Note que ele não disse que nos deu força para brigar. Ele nos deu autoridade para comandar. Autoridade não é barulho. Quem tem poder de verdade não precisa gritar. O policial não precisa gritar com o caminhão para ele parar. Ele só levanta a mão, porque ele tem a autoridade do Estado. Você precisa exercer essa autoridade calma. É a consciência espiritual de olhar para o problema e dizer: você não tem direito legal aqui. Saia. E existem comportamentos que enfraquecem a magia. Isso é ouro. Preste atenção. Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como se resiste a um ataque desses?
não cooperando com ele. O ataque quer que você fique com raiva. Perdoe. Não porque a pessoa merece, mas por governo espiritual. O perdão desliga o plugue da tomada do inimigo. O ataque quer que você fique obcecado pensando nisso. Pare de alimentar pensamentos repetitivos. Mude o foco. Vá adorar a Deus. O ataque quer bagunça? Estabeleça uma rotina espiritual simples e constante. Parte 6. O ensinamento final e a chamada à maturidade. Estamos caminhando para o nosso momento de oração, onde vamos selar tudo isso. Mas eu preciso que você entenda o ensinamento final que restaura a sua confiança. Nenhuma obra de feitiçaria, nenhum voodoo, nenhuma magia antiga sobrevive onde existe luz, ordem e autoridade espiritual consciente. João 1,5 declara: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz não precisa fazer força para expulsar a escuridão. Você nunca viu a escuridão brigando com a luz quando você acende a lâmpada do quarto. A luz chega, e a escuridão simplesmente deixa de existir. O seu trabalho não é focar na escuridão, é aumentar a sua luz. É se encher tanto da presença de Deus, da palavra e da verdade, que qualquer mentira lançada contra você bata e caia, porque não encontra lugar para grudar. Eu quero te chamar hoje para a maturidade espiritual. Você não precisa viver reagindo ao mundo espiritual como uma vítima indefesa. Ai, fizeram algo para mim. E daí? Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Você pode e deve governar a sua vida com entendimento. Pare de se ver como caça e comece a se ver como caçador de Deus, aquele que estabelece o reino onde pisa. Agora chegou o momento de colocarmos tudo isso em prática. Eu quero que você se prepare. Se você identificou esses sinais, se você sentiu que existe essa resistência, nós vamos agora, juntos, no poder da concordância, desfazer essa obra. Não é mágica, é decreto, é lei espiritual. Onde você estiver, se puder, feche seus olhos para se desconectar do mundo físico e focar no espiritual. Respire fundo. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Imagine agora o Senhor te vestindo com uma armadura de luz. Não tenha medo, tenha certeza. Vamos orar. Pai soberano, Criador dos céus e da terra, nós entramos agora na tua sala do trono, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus que nos dá livre acesso. Senhor, eu levanto a minha voz em concordância com esta pessoa que me ouve agora. Tu conheces a história dela, tu sabes o nome dela, pois foi o Senhor quem a chamou. Meu Deus, neste momento, com a autoridade que nos foi delegada por Cristo Jesus, nós nos levantamos contra toda representação maligna. Se o nome desta pessoa, se a foto dela, se alguma peça de roupa ou objeto pessoal foi levado a qualquer altar de engano, a qualquer ritual de voodoo, feitiçaria ou amarração, nós declaramos agora que o vínculo espiritual está quebrado. Nós cortamos no mundo espiritual todo fio de prata, toda conexão maligna, toda transferência de maldição. Nós declaramos que o boneco é apenas matéria morta e retiramos a vida, a identidade e a representação desta pessoa de lá. Que eu ordeno que toda agulha de dor, toda amarra de estagnação, todo peso de cansaço e toda seta de confusão mental caiam por terra agora, sem poder e sem efeito. Eu revogo toda a legalidade que foi dada, seja por medo, seja por pecado ou por herança. Nós limpamos os arquivos espirituais desta vida com o sangue do Cordeiro. Eu proíbo a retaliação, eu proíbo a vingança do inimigo e estabeleço ao redor desta vida um muro de fogo do Espírito Santo. Pai, onde havia peso, que venha a leveza. Onde havia bloqueio, que venha o fluir. Onde havia confusão, que venha a clareza. Restaura a força motora desta vida. Restaura a alegria. Restaura o sono. Restaura a paz. Nós declaramos que esta pessoa é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo e nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Está feito, está quebrado, está selado, em nome de Jesus. Amém e amém. Respire fundo agora, solte o ar. Essa paz é a prova de que a autoridade foi estabelecida. Eu quero que agora você materialize essa vitória. Não guarde isso só na mente, traga para o físico. Eu quero ouvir a sua voz através dos seus dedos. Vá agora nos comentários e declare a sua vitória para o mundo espiritual ver. Escreva a seguinte frase:
Eu sou livre e governo minha vida na luz. Escreva isso com fé. Declare isso. Use os comentários também para semear na vida de outros. Se você sentiu algo durante a oração, se teve um livramento, conte brevemente. O seu testemunho é a chave que pode abrir a cela de outra pessoa, que vai ler os comentários daqui a pouco. Seja um canal de esperança. E se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a entender o mundo espiritual sem meninice e com autoridade, verifique se você está inscrito no canal. Nós postamos conteúdo diário, denso e profundo como esse para te fortalecer. Ative o sininho, porque a guerra não para e você precisa estar municiado todos os dias. Compartilhe esse vídeo. Mande no grupo da família. Mande para aquele amigo que você sabe que está sofrendo com coisas inexplicáveis. Você pode ser a resposta de Deus para a vida dele hoje. Lembre-se, não importa o que fizeram nas sombras, a luz que está em você é mais forte. Mantenha-se firme. Mantenha-se posicionado. Eu vejo você no nosso próximo encontro, mais forte e mais sábio. Fiquem na paz.